Ok. The broadcast is live. Okay. Estão vendo aqui já? Estamos direto? Sim, estamos aqui online. Em cima tem isso, mas essa... Boa noite, pessoal. Boa noite. Daqui a pouco começa a entrar. Eu abri também aqui no Facebook. Uma boa noite para todos. O meu Facebook aqui está meio trancado, mas é isso, faz parte. Tudo bom, gente? Boa tarde, casal vivo. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Aqui no Instagram, já vou ver se está tudo ok lá. Portal Pegasus. Página. Ok, estamos ao vivo aqui também. Já estou vendo aqui, vou baixar o volume total aqui no meu telemóvel. Tá. Já está. Estamos aqui em direto no Facebook também. Já tem gente entrando, ok? Uma boa noite a todos. Então, pessoal, é o seguinte, essa é a primeira live do nosso Portal Pegasus e eu agradeço a presença de todos os professores que contribuirão nesse pontapé inicial do nosso portal. Então, nós estamos aqui hoje presentes, somos 6, estamos presentes aqui, a Lu está aqui, a Luciane Loureiro, que é para não dar problema, a Paula está aqui também, o Pedro Figueiredo também está aqui, a Janice Aquini está aqui e a Tamires Pavei está aqui também. Estamos todos aqui, ok, gente? Uma boa noite para quem está aqui em Portugal e uma boa tarde para quem está aí no Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, novamente, para quem está chegando agora, vocês podem colocar aqui nas mensagens, eu estou vendo aqui no Facebook, no computador, e aqui eu estou no meu telefone, no meu celular, no meu telemóvel, tá? Então é o seguinte, vocês podem colocar, por favor, da onde que vocês estão, quem é que está chegando agora aí, só para a gente ter ideia de quem é que está entrando aqui. Pessoal, muito obrigado, então. Então, essa é a nossa primeira live do nosso Portal Pegasus. Então, rapidamente, eu vou começar, para nós não perdermos tanto tempo aqui, vou começar falando um pouco do que é o nosso Portal Pegasus. Eu tenho falado algumas vezes sobre que o Portal Pegasus é o portal da saúde holística, certo? Então, o que é o que nós vamos fazer aqui no portal? O que nós, professores, vamos fazer aqui no portal? Bom, primeiramente é o seguinte, o Portal Pegasus, ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar dentro de 4 pilares que nós consideramos bastante importante para nós melhorarmos, para nós atingirmos cada vez mais essa melhoria da nossa saúde, em termos holísticos, também. Ou seja, os 4 pilares é o treino físico, o treino mental, as terapias complementares e a nutrição funcional. Então, nós acreditamos que nesses 4 pilares nós conseguimos, através dos conteúdos que terão nesses 4 pilares, nós acreditamos que as pessoas que interagirem conosco, né, que estiverem associadas ao nosso canal, elas vão ter uma melhoria da sua saúde, em todos os aspectos. Quando a gente fala em saúde holística, a gente fala em saúde não somente física, ou seja, que a maioria das vezes a gente está acostumado a ver, mas nós vamos também tratar da saúde tanto física, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual, quanto social, ou seja, a saúde holística, ela abrange esse conceito de saúde integral. Também existe um conceito de medicina holística, né? Nós não somos médicos da medicina tradicional, mas nós vamos trabalhar no sentido que esse conceito de medicina holística, ela fala na capacidade que os seres humanos, ou seja, nós, os seres vivos, nós seres humanos, entrarem em contato, em uníssono com
com a natureza. Então, a verdade é isso. Nós vamos tratar o ser humano de uma forma integral. Então, no nosso portal, nós vamos ter esses 4 pilares, e cada um desses pilares nós vamos ter conteúdos como o pilar do treino físico. Nós vamos trabalhar com a ginástica conectiva, o yoga, o pilates clínico e o método Feldenkrais, que é um método que acredito que muito pouca gente conhece ainda. Apesar que ele não é assim tão novo, mas acredito que pouca gente conhece ainda, certo, Pedro? Que é o Pedro Figueiredo, que é o Pedro Figueiredo que vai tratar desse assunto. No pilar do treino mental, nós vamos trabalhar com relaxamento, com treino mental, com meditação e o biofeedback cardiovascular. Estou certo? Não pode. Se eu me esqueci, vocês, por favor, me corrijam aí. Na área da terapia holística, então, nós vamos ter aqui várias terapias. Nós vamos ter a fitoenergética, nós vamos ter o EFT, que é também chamada acupuntura sem agulhas. O que mais? Me ajudem. O Feng Shui. O que mais? A meditação. Meditação, já falei. Meditação, relaxamento, Feng Shui. A respiração, os pranayamas, né, dentro do yoga. Dentro do yoga, perfeito. E depois nós temos o pilar da nutrição funcional, que aí existe só a nutrição funcional, que está sob cuidados da Tamires Pavei. Então, para nós começarmos hoje a falar um pouco mais do que vai acontecer aqui no nosso portal, eu convido, então, a Tamires para apresentar um pouquinho do que é essa nutrição funcional e daquilo que nós vamos fazer aqui no portal. Tamires, por favor. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e também ao Luiz pelo convite para integrar a equipe de professores do Portal Pegasus. Bom, eu sou Tamires Pavei. Antes de mais nada, sou um ser humano que gosta de tratar as pessoas, gosta de cuidar das pessoas. E antes de falar o que é a nutrição e deixar aqui uma breve reflexão, é importante dizer que todos os pacientes que eu recebo na clínica, no consultório, e acho que é também uma das ideias dos meus outros colegas aqui do Portal Pegasus, é tratar o ser humano como um todo, né? Eu sempre tenho um ser humano na minha frente, eu nunca tenho uma doença ou um sintoma ou um sinal, eu sempre tenho uma pessoa que é única e ela precisa ser tratada como tal. Então, eu sou nutricionista, tenho algumas especializações, tenho uma boa caminhada na vida acadêmica, e a minha missão aqui, através do Portal Pegasus, é ajudar cada um de vocês a solucionar os grandes conflitos e as alterações metabólicas, de maneira que vocês possam viver muitos anos e com muita qualidade de vida. Eu sempre brinco com os meus pacientes e digo que a minha meta atual é viver 140 anos. Pá, que maravilha! Eu já falei que eu vou passar o 100 com qualidade. Sim, eu quero chegar ao 100 com qualidade. Eu vou um pouquinho acima. Bom, se chegar no 105, já estou bem contente. Mas, claro, chegar ao 105 com qualidade de vida, né? Não com doenças e querendo ir embora. Enfim, eu não vou aqui me estender muito sobre o que é a nutrição funcional, porque tenho certeza que vocês já ouviram falar na nutrição funcional, do que ela se trata, e isso vocês encontram com facilidade no Google, né? Hoje já se tem muitas notícias do que é, do que não é, e até tem algumas pessoas que dizem assim, mas o que é a nutrição funcional? É a nutrição que funciona? De certa forma, é a nutrição que funciona porque eu procuro ver no indivíduo, né? Quais são as causas dos problemas que ele me apresenta, né? O que permeia todos aqueles problemas que ele me traz na clínica? E não só emagrecimento ou ganho de massa muscular. Não. A estética, né? Ou o ganho e a perda de peso vão ser sempre consequência de tudo o que a gente vai trabalhar com aquele indivíduo.
Então, assim, como exemplo, eu queria deixar aqui rapidamente, porque também o meu tempo é curto, eu queria só deixar uma reflexão para vocês do poder dos alimentos. Na minha tese de doutorado, eu estudei um alimento chamado castanha do Brasil. E o porquê de estudar a castanha do Brasil? Simplesmente porque quando eu entrei no doutorado, eu queria trabalhar com seres humanos e eu queria ficar mais perto da nutrição clínica. Então, eu queria trabalhar com algum alimento que eu pudesse enxergar, de fato, os benefícios em alguma doença. E, então, nós escolhemos tratar pacientes com diabetes tipo 2. E esses pacientes diabéticos do tipo 2 foram selecionados através das clínicas integradas da universidade onde eu fiz o meu doutorado, e a partir de alguns critérios de inclusão, como não fazer uso de cigarro, não ter doenças associadas, não ter doenças cardiovasculares, né? Aceitar fazer parte do protocolo de tratamento sem alterar hábitos de atividade física e hábitos dietéticos. Então, a partir de toda uma série de critérios, nós incluímos 74 pacientes nesse estudo, e eles ingeriram uma castanha do Brasil por dia durante 6 meses. E por que a castanha do Brasil? Porque eu queria um alimento que fosse concentrado em alguma coisa, em algum nutriente. E a castanha do Brasil é um alimento riquíssimo em selênio. Obviamente que ela não tem só selênio, ela tem também outros compostos bioativos. Mas por ser um alimento muito fonte de selênio, e aliás, o melhor alimento fonte de selênio, o melhor alimento vegetal que a gente tem na natureza, né, como fonte de selênio, nós decidimos então optar pela castanha do Brasil, que funcionava quase como uma cápsula, né, de algum suplemento por dia. Então, nós demos uma castanha do Brasil para esses pacientes diabéticos durante 6 meses. E qual era a nossa intenção? Como o foco de estudo do meu trabalho era a parte genômica de danos ao DNA, né, e é importante que a gente consuma vitaminas, minerais, compostos bioativos para poder proteger o nosso DNA, ou o nosso ADN, aqui em Portugal, para que a gente previna as doenças no futuro, principalmente o câncer, né, o cancro. Então, como o selênio é um nutriente que está presente na castanha do Brasil, e além de ter selênio, ela também possui outros compostos bioativos, nós decidimos usar, então, a castanha. E, para nossa surpresa, ao final de 6 meses, ao ver os resultados de danos no DNA, de enzimas antioxidantes, de danos oxidativos às nossas células, os pacientes apresentaram uma redução desses danos muito, muito importante. E aumentaram muito a sua defesa antioxidante. E o que isso significa? Por que estás a falar sobre castanha, sobre danos ao DNA? Né? Primeiro porque o nosso DNA é a nossa molécula da vida, como costuma dizer a minha orientadora do doutorado. E é ali que a gente vai produzir todas as outras proteínas, toda a maquinaria, para que nosso corpo funcione corretamente. Então, eu preciso ter um DNA íntegro, né? Óbvio que a gente vai ter danos ao longo da vida, mas nós queremos ter o mínimo de danos possível. Então, ao final desse estudo, nós vimos que o simples fato, imaginem que foi o simples fato de incluir uma castanha do Brasil por dia, sem mudar mais nada, sem mudar qualquer hábito alimentar, até porque eu queria saber o efeito da castanha, sem mudar a atividade física, eles não praticavam exercício físico, sem mudar nada, sem mudar a medicação, sem mudar mais nada, apenas consumir a castanha do Brasil. Então, os danos no DNA e os danos oxidativos reduziram imensamente. Isso significa que um único alimento teve o poder de causar esses efeitos. Então, esse é um exemplo que eu sempre uso nas minhas consultas para mostrar para o indivíduo, né, o quão importante é se alimentar corretamente, o quão importante é utilizar os nutrientes que estão nos alimentos, os compostos bioativos, e não somente se apegar a emagrecimento e perda de peso. A nutrição funcional, ela visa sempre tratar o indivíduo como um todo, né? Então, eu sempre verifico como é que está os hábitos intestinais, como é que está cabelo, pele e unha, como é que está a questão do sono, que é muito importante. Se eu não consigo dormir,
né? Eu também vou ter, isso vai repercutir no meu dia a dia, eu vou ficar mais cansado, eu não vou conseguir fazer exercício físico corretamente, eu vou ficar mais estressada, eu sou uma pessoa mais ansiosa, e tudo que acontece no meu intestino vai refletir depois no meu dia a dia. Por isso que o intestino é sempre a peça base, a peça fundamental, é sempre a primeira linha que eu vou tratar, né? Uma outra analogia que eu gosto de fazer muito na minha consulta é o exemplo da árvore de Natal. Imaginem que eu tenho uma árvore de Natal, assim, com uns galhos mais feios, umas folhinhas mais secas, mas mesmo assim eu vou decorá-la, né? Mesmo que eu coloque ali muita decoração, bonitinha, a árvore de Natal nunca vai ser uma árvore bonita, né? Porque a base tá feia. Então, eu tenho que ter uma base boa, eu tenho que ter uma árvore bonita para que, colocando a decoração, a árvore fique bonita. Isso eu falo porque às vezes as pessoas chegam na consulta querendo suplementos e querendo milagres e querendo a dieta mais isso, a dieta mais aquilo outro, sem fazer o básico, né? Sem tratar o intestino, sem consumir alimentos de verdade, alimentos que tenham vitaminas, minerais, compostos bioativos e não só olhar para hidratos, proteínas e gorduras e calorias, né? Então, eu acho que... Eu já gostava da castanha. Hã? Eu já gostava da castanha. Imagina eu comendo umas 4 por dia. Já que tu falou, né? Eu vou dizer que eu tô atrasada. Eu preciso comer muita castanha. Imagina eu comendo umas 4, 5 por dia. Pô, super-homem. Claro. Eu vou ter que fazer isso aí para alcançar essa uma por dia, que eu tô muito atrasada. A castanha também depende muito da região onde ela é plantada. Então, no meu estudo, eu consegui uma castanha super potente, que apenas uma castanha por dia já era suficiente. Mas, obviamente, a castanha normal que a gente encontra no supermercado e nas lojas de produtos naturais, eu posso comer até 5, 8 castanhas por dia, obviamente, dentro do plano alimentar, considerando também calorias e macronutrientes, né? Também não é sair e consumir castanha, assim, à vontade. Então, maravilha. Eu queria só deixar essa reflexão para que quem eu acho que o consumo de castanha vai aumentar agora desta live, não é? Para que pensasse um pouquinho no poder mesmo dos alimentos. E a nutrição funcional, ela busca isso, ela busca tratar o indivíduo como um todo, né, através da análise dos sinais e sintomas, da individualidade bioquímica. Quando necessário, nós solicitamos exames bioquímicos, para que eu possa tratar, então, a causa dos problemas, e não só tratar a minha azia com um omeprazol, a minha diarreia com uma medicação que faça o meu intestino ficar mais devagar, ou um laxante, porque eu estou obstipado, estou constipado, né? A nutrição funcional vai trabalhar com alimentos para reestabelecer o equilíbrio no nosso organismo. Então, eu só queria deixar essa reflexão para que todos pensem um pouquinho no que estão a colocar para dentro do seu organismo, como é que estão nutrindo as suas células, né? Se querem, assim, talvez viver até os 105, 140, senão não tem jeito, tem que ter nutrientes. E é isso. Com o tempo, nós vamos colocar mais informações sobre a nutrição funcional no portal, né? Espero que vocês gostem do conteúdo e que o meu conteúdo possa ajudar a vocês terem uma saúde e uma longevidade muito maior do que estão a pensar nesse momento. Era isso. Muito obrigado, Tamires. Maravilha. Pessoal, castanha é o bicho, hein? Vamos lá. Vamos lá. Agora, então, é o seguinte, agora eu vou passar, então, a palavra para a Janice. Aqui tem já alguns comentários. A Dorivalda Macan e a Ana Luísa Carvalho também estão dando ok, estão dando um olá para todos. Muito obrigado pela interação aqui de vocês. Então, agora é o seguinte, eu vou passar a palavra para a Janice Aquini, que ela vai falar um pouco sobre as terapias complementares que ela vai contribuir aqui no portal. Bora lá! Olá, boa noite, pessoal. É com grande satisfação, muita alegria de também participar no grupo, aqui na equipe do Portal Pegasus, aqui do sul do Brasil. Bom, o que eu falo hoje? Autoconhecimento é a palavra-chave, porque, como a nossa colega falou, o que nós colocamos para dentro em relação à alimentação precisa ser extremamente saudável. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão colocando aqui dentro e aqui no coração?
Isso também é extremamente importante para que nós tenhamos essa clareza, essa expansão, expandir um pouco mais, despertar a nossa consciência para realmente saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Então, a minha contribuição é a seguinte, é fazer com que vocês tenham ferramentas para que vocês possam se enxergar. Porque na situação que nós vivemos agora com o coronavírus, eu acredito que o corona veio realmente para dar um chacoalhão na humanidade, porque nós estávamos num caos tremendo e era preciso nos recolhermos para que pudéssemos, então, nos olhar um pouco, para saber quem é esse ser que está aqui dentro. Porque isso aqui é o corpo, é o nosso veículo que foi nos dado para transitarmos no planeta. Mas nós somos uns seres de luz numa vivência humana, e nós precisamos, logicamente, tratar muito bem desse veículo, através da alimentação, exercício físico e tudo mais, mas também tratarmos a nossa essência. Então, hoje em dia, nós sabemos, já há estudos comprovando que tudo é energia. Os cientistas, os metafísicos já estão com esses estudos já há muito tempo. Tudo é energia. E quando nós somos bombardeados com a situação em que nós estamos, o que acontece? A nossa energia fica bloqueada, ou seja, os nossos pensamentos e sentimentos ficam completamente desnorteados, nós não temos um alinhamento do que nós pensamos e do que nós sentimos. E também há estudos comprovando que mais de 90% das doenças físicas são causadas por problemas, por coisas emocionais, por coisas que nós passamos das nossas crenças, padrões sabotadores, que nos estudos, nas entrevistas, nos atendimentos, a gente vai tratar, a gente vê que é lá da infância, quiçá em vidas passadas. Então, aqui, qual é a minha contribuição no Portal Pegasus? É fazer com que vocês tenham essas ferramentas e possam realmente identificar essas crenças, que às vezes a pessoa passa a vida toda com essas crenças e não sabe que realmente é uma crença, e aí fica muito limitado, né? É a história, vou falar rapidamente a história do peixe no forno, né? Não sei se alguém conhece a história do peixe no forno. Havia uma mulher em que toda vez que ela fazia um peixe no forno, ela sempre cortava a cabeça e o rabo. Aí foram perguntar, mas por que a senhora faz isso? Eu faço isso porque a minha mãe faz isso. Foram perguntar para a mãe dela, por que a senhora, ao colocar o peixe no forno, a senhora corta a cabeça e o rabo? Porque a minha mãe fazia assim. Então, foram pesquisar, então a tataravó, o que ela fazia? Ela cortava também a mesma coisa. E aí descobriram que, lá atrás, ela cortava a cabeça e cortava o rabo do peixe, porque o fogão era pequeno, o forno era pequeno, né? Então, isso são coisas que nós começamos, nós temos os modelos dos nossos pais e nós modelamos, né, os nossos pais, os nossos avós, mas não é para colocar culpa nos nossos pais, muito antes, pelo contrário, eles fizeram o que fizeram, fazem o que fazem, pelas ferramentas que eles têm, não é verdade? Então, assim, nós precisamos identificar por que a pessoa não tem prosperidade, por que a pessoa não consegue dar um passo adiante, às vezes dá um passo adiante e 2 para trás, por quê? O que está acontecendo? Porque a crença, todos nós temos crenças limitantes, então quanto mais ferramentas nós tivermos e mais abertos, pensamento aberto, mente aberta e coração aberto, nós temos vai ser mais provável nós conseguirmos identificar essas crenças e realmente ter a intenção de limpá-los, porque não adianta nós estarmos no sofá, diante da televisão, comendo um pacote de pipoca e não fazer nada. Ficar na zona de conforto só nos afunda cada vez mais. Nós temos que agir, não adianta também ter muito conhecimento e não agir. Né? Precisa dos dois. E antes de colocar as terapias propriamente ditas, só quero colocar também para vocês os estudos que falam que hoje em dia não é apenas focar no positivismo, focar na mente positiva,
mas no racional, né? Mas também no sentimento, porque o campo magnético do coração é 5.000 vezes mais forte e mais rápido do que o campo elétrico do pensamento. E precisamos, então, alinharmos pensamento e sentimento. Por que isso? Porque a pessoa pode fazer os exercícios e todos os rituais, enfim, pensando que vai conseguir, fazendo as visualizações, mas no fundo, como a pessoa não se conhece, no fundo, lá no coração, vai ver que o sentimento é de escassez, o sentimento é negativo. Então, não tem como haver esse alinhamento. Por isso que Jesus já dizia, orai e vigiai, não os outros, mas vigiai a nós mesmos. É isso que eu ia dizer. Vigiai a nós mesmos. É isso que eu ia dizer, orar e vigiar, exatamente. Estamos em sintonia. Orar exatamente. E vigiar. E é nós, e não os outros. A vida dos outros não interessa para nada. Exato. E muitas vezes, quando falasse nos outros, Luiz, às vezes acontece das pessoas fazerem alguma coisa para nós e nós culparmos o outro. Claro, é muito mais fácil nós culparmos o outro, né? A gente fica aqui na zona do conforto. Não, fulano que fez aquilo para mim e eu fiquei magoada. Fulano ali que disse não sei o quê, fez uma sacanagem comigo e eu fiquei com raiva. Então, tudo isso são espelhos. As situações trágicas que acontecem na nossa vida são gatilhos para aflorar em nós as coisas que nós precisamos curar aqui. Então, nas lives que eu falo, eu sempre digo que dos desafios maiores que eu tenho nessa encarnação é a raiva, né? Porque anos atrás eu era meio que um pavio curtinho, né? Quem me conhece sabe, mas enfim, agora não mais, por quê? Porque a evolução que acontece em espiral, eu me permiti evoluir, né? Só para vocês saberem que a evolução acontece em espiral ascendente e nós precisamos ter a consciência que o que acontece na nossa vida é para nossa evolução, é para nós evoluirmos. Não há ninguém no mundo inteiro que não esteja aqui para evoluir. Queira ou não, nós estamos evoluindo. Mas cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo, exatamente. Nós precisamos respeitar o ritmo de evolução de cada um. E então, finalmente, eu falo bastante, né? Adoro falar sobre isso aqui, então se me deixar, eu falo a tarde toda. Então, só para colocar, então, tá? Como é? Mas não vai dar para falar a tarde toda. Eu sei, então por isso que eu parei, senão eu engato aqui numa sexta e vou. Então, eu vou contribuir através da EFT, que é a Emotional Freedom Technique, que é que é a mais conhecida aqui no Brasil como acupuntura sem agulhas. Ela tem 2 pilares nos quais nós trabalhamos, que é a acupuntura propriamente dita, porque nós trabalhamos com os terminais dos meridianos do nosso corpo, e o segundo pilar é a psicologia moderna, porque há um relato. Então, quando nós temos esse relato nos atendimentos, nós fazemos leves batidinhas nos terminais, e com isso nós conseguimos acessar as nossas memórias, as coisas que nós passamos, porque o passado, o que passou, passou, nós não podemos mudar, mas podemos mudar sim as emoções que foram geradas com aquelas vivências. Então é isso que a EFT consegue fazer, e ela é uma técnica, uma terapia extremamente fácil e não invasiva, e realmente eu já tive assim, em questão de 1, 2 sessões, nós fazemos uma escala de 0 a 10, né? Às vezes a pessoa entra com uma escala, numa nota 10, que é extremamente ruim, e ela consegue baixar assim para 5, 6, já tive casos que também em 2 sessões já zeraram, o que me dá cada vez mais satisfação e alegria em trabalhar com a EFT. A outra terapia com a qual eu vou trabalhar é a fitoenergética. Vejam bem, não é fitoterapia. A fitoterapia, ela trabalha com o princípio ativo químico da planta. E a fitoenergética, o nome já diz, ela trabalha com o princípio ativo energético da planta. Então, nós podemos, não apenas no chás, mas nós trabalhamos com chás, sachês, sprays, e na alimentação também.
para os nossos pets também. Eu já tive grandes resultados também com a fitoenergética, que nós trabalhamos com a energia das plantas. Acredito que muitos de vocês já conhecem aquela história em que, por exemplo, uma pessoa vem visitar você e a flor murcha, né? Ou seja, é uma troca que aconteceu. Então, aquela planta que murchou, ela deu toda a energia para aquela pessoa que entrou, porque ela estava com a energia extremamente baixa. Então, como eu falei no início, tudo é energia. Então, por isso que nós precisamos nos conhecer cada vez mais e saber o que as coisas que acontecem estão batendo aqui, né? O fulano me disse alguma coisa. Opa, isso eu fiquei com raiva ou magoada. Tudo começa e termina em nós. Tudo começa e termina em nós. E a terceira contribuição vai ser através da meditação. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, não é minha essa frase, mas está por aí na internet, eu não sei de quem é, que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós meditamos, nós ouvimos Deus. Quando eu falo em Deus, aqui eu falo no ser supremo que você acredita. Pode ser qualquer religião, porque quando nós falamos de espiritualidade, que é algo que eu também vou abordar, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, completamente diferente. A espiritualidade é um estado de consciência. Então, na meditação também existem benefícios maravilhosos que vão fazer com que você também consiga se conhecer mais, e se conhecendo mais, a sua mente fica mais, a sua consciência fica mais expandida, e você tem mais ferramenta para escolher o caminho a seguir. E somos nós os responsáveis, 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco, seja bom ou ruim. Então, por isso, o autoconhecimento, eu iniciei com o autoconhecimento e termino com o autoconhecimento. É fundamental nas nossas vidas. Muito obrigada. Namastê. Ok. Namastê. Obrigado. Agora... Opa! Vamos lá. Pedro, agora é o Pedro. O Pedro, então, o Pedro Figueiredo, ele vai falar um pouquinho, né, como eu falei inicialmente, sobre duas abordagens que ele vai fazer aqui, rapidamente aqui, sobre o método Feldenkrais e sobre o biofeedback. Vamos lá, Pedro, tudo contigo. Ok, então vamos lá. Método Feldenkrais, o que é isso? O método Feldenkrais é da área do movimento, é da área da educação somática. Claro que o movimento vai ser só o veículo, vai ser só a ferramenta para mexer na tua consciência. Por isso que as aulas que nós vamos ter aqui no Portal Pegasus vão ser aulas de consciência pelo movimento. Não consciência do movimento, mas consciência pelo movimento. Então, Feldenkrais é uma grande viagem ao teu ser interior, para que tu consigas sentir, como disse há pouco a Janice, e com muita razão, a tua sensação, o teu sentimento, o teu pensamento e a ação, né? Então, com o método Feldenkrais, ele, aliás, voltando um pouquinho atrás, o método Feldenkrais tem uma propriedade muito interessante. Nós conseguimos, através do movimento, de facto, atingir um estado de calma, atingir um estado de autoconhecimento, que é algo que nós perdemos aqui há uns anos atrás, quando éramos bebés, e começámos a caminhar, o nosso autoconhecimento morreu, simplesmente. Nós deixámos de experimentar algo connosco próprios. Começámos a crescer em função daquilo que nos ensinam, em função da nossa hereditariedade, e a nossa autoeducação simplesmente para aí. Não é? Nós nunca mais tivemos a oportunidade de nos autossentirmos. Então, Feldenkrais fazem um trabalho fantástico. O nome pode ser estranho à partida, pode ser difícil de pronunciar à partida, e também pode ser muito difícil, isso é importante focar, é muito difícil estar aqui a falar sobre Feldenkrais. Eu podia estar aqui horas a falar sobre Feldenkrais. Vais precisar de testar, vais precisar de experimentar uma aula para sentires, e quando sentires vais ver que faz sentido. E aí é que é a grande diferença. Porque, como disse há pouco a Janice, e bem, a Janice quase que introduziu o que eu vinha falar a seguir, em grande parte. Se nós não temos sentimento, se não temos sensação, se não temos pensamento naquilo que nós fazemos,
a nossa própria vida fica um pouco complicada. Então, Feldenkrais entra aí também um pouco. De facto, vai ser movimento, mas vai ser muito mais que movimento. Tu vais aprender a que, para uma coisa tão simples como, por exemplo, levantar de uma cadeira, que toda a gente sabe levantar de uma cadeira, tu podes fazer de várias formas diferentes, de 2 ou 3 formas diferentes. E isso vai constituir a verdadeira aprendizagem. Não é? Quando tu sabes aquilo que já sabes fazer, mas fazes de 3 ou 4 formas diferentes, isso é a tua aprendizagem. Então, o que significa que depois, inconscientemente, vais ter em ti ferramentas que te permitem, na tua vida normal, cotidiana, quando tu te deparas com um problema, podes ter, inconscientemente, 2 ou 3, ou até mais, formas de resolver esse mesmo problema. E tudo isto foi adquirido através do movimento somático. Então, o Feldenkrais vai ser isso. Aulas de movimento que é um movimento calmo, suave, tranquilo, que te vai modificar a forma como te sentes. Diz, Luís, desculpa. Movimentos pequenos. São movimentos pequenos. Podem ser grandes também. Até podem ser bastante amplos. Podem ser amplos. Ok? Feldenkrais é um método tão rico, para teres uma ideia, existem mais de 2.000 aulas do método Feldenkrais. 2.000. Em termos de movimentos é exponencial. Então é mesmo muito rico. Tanto é que o que se vai aqui propor é que o aluno faça uma aula hoje, a próxima aula é totalmente diferente. Não vai ter aulas iguais, não faz sentido. E nós aprendemos algo, aprendemos. Não vou voltar a repetir 2 ou 3 vezes o mesmo movimento. Não é essa a ideia. Mas o que quero dizer é que o aluno vai poder, de facto, evoluir através do movimento somático. Claro que depois outras coisas estão aqui por trás. Se eu aprendo a movimentar de uma forma mais simples, mais fácil, eu vou ter menos dor, correto? Há muitas pessoas que procuram o método Feldenkrais porque têm dor. Há pessoas que procuram o método Feldenkrais porque têm ansiedade, simplesmente. Há outras que têm dificuldades de concentração e procuram o método Feldenkrais. Ou até um atleta de alta competição que quer, sei lá, por exemplo, é um jogador de futebol ou é um ciclista e quer jogar melhor futebol, quer estar mais preparado para o movimento, Feldenkrais pode ajudar a fazer isso. Se fizer lições de Feldenkrais, ele vai ficar mais preparado para esse tipo de movimento ou para esse tipo de trabalho desportivo. Então, acho que assim, pelo alto, já dá para ter aqui uma ideia do que é. Mas volto a dizer, e termino, tens que experimentar uma aula para perceber o que é. Até lá é só teoria da minha parte. Tá? Obrigado. E o Pedro, só fala um bocadinho sobre o biofeedback cardiovascular. Biofeedback cardiovascular. Sim. O que é isso? Ok, isso no fundo, muito rápido, 2 minutos. Respiração, controlar a respiração e verificar que ao controlar a respiração conseguimos mudar a nossa frequência cardíaca. Então, através daí, podemos atingir um estado não só de maior calma, menos ansiedade, e não só. Hoje podemos procurar na internet e ver muitos estudos que demonstram que a variabilidade da frequência cardíaca vai influenciar uma série de situações, não só o sistema nervoso, que no fundo a luta, a homeostase entre o simpático e o parasimpático depende da frequência cardíaca. Então, o biofeedback cardiovascular é isso. Através da respiração, conseguir controlar e tornar o ritmo cardíaco mais homeostático, no fundo. Ok? Assim, por alto. Ok. Agora, ok, Pedro, obrigado. Agora, Lu, estás aí? A Lu, estás aí, Lu? Lu, acho que caiu a internet lá. Alô, Lu! Aí, opa! Agora. Voltou, Lu? O teu som. Habilita o microfone. Habilita o microfone. Deu, isso! Agora deu. Lu, na hora caiu o som aqui. Exatamente, vai ser. A Lu vai trabalhar com yoga. Por favor, Lu. Então, a tua palavra agora. Pessoal. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu nome é Luciane Loureiro. Eu vou trabalhar com yoga no Portal Pegasus, que é um prazer trabalhando com vocês. Eu vou ser bem rapidinho, Tuba, não te preocupa. Não, tá tudo em paz. Tá tudo tranquilo. O que a gente vai fazer? Vou trazer
Ora. Caiu de novo. É. Que pena. Aguardem um bocadinho aí, é coisa rápida lá. Estou vendo aqui. Ó, Lu! Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos, enquanto a Lu não chega, para a gente não ficar, não estamos. A Paula. Lu, tá aí? Não. Alô? Lu? Deu, entrou de novo. Tá caindo Tá. aqui toda hora. Desculpa, gente. Então vamos lá, continua, Vamos que a lá, Paula ia vamos entrar no começar teu de lugar novo. agora. Vamos lá. Então, Tranquilo. vamos começar de novo aqui. É um prazer Acontece, estar aqui com acontece. vocês, fazendo parte do Portal Pegasus. Eu vou contribuir com o yoga, trazendo para vocês um pouquinho do que é o yoga, buscando um pouquinho do que a Janice falou e do que o Pedro falou também, tentando, através do yoga, harmonizar o nosso corpo com a nossa mente. A gente vai trabalhar um pouquinho de meditação, vamos trabalhar pranayamas, que é a respiração, métodos de pranayama, métodos diferentes de respiração. Eu não falei antes, acho que caiu a ligação ali. Eu tenho 2 formações em yoga e algumas experiências em Hatha Yoga e Tantra Yoga e alguma experiência também em Ashtanga. E, então, vou dividir com vocês um pouco do meu conhecimento e também a gente vai para o tapetinho fazer algumas práticas, né? Claro, prática Uns é importante. asanas. E é isso aí, gente. Estou muito feliz de participar desse grupo aqui. Me diz uma coisa, Lu, qual é a linha do yoga que nós vamos trabalhar? Hatha, principalmente Hatha Yoga. Ok, tá bem. Ou seja, o Hatha Yoga é a linha dos asanas, certo? Exatamente. Mas a gente trabalha também a meditação, a gente trabalha a respiração, né? Então, tem de um pouquinho. A gente vai fazer um pouquinho de mantra. Boa. Vai ser bem bom. É buscar a harmonia do corpo e da mente. Tranquilo. Ok, Lu, muito obrigado. Paula, Passar a bola para a Paula, então. Isso, falar sobre o Feng Shui. Ok, muito boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui, fazer parte da equipa deste portal Pegasus, que vem trazer vários aspectos que já foram falados aqui, que envolvem a pessoa, a energia e o que eu venho falar agora um bocadinho e vai estar também no portal, é sobre o nosso ambiente. Vocês todos já presenciaram em alguns momentos da vossa vida, quando entraram em alguns ambientes e que sentiram-se calmos, sentiram-se tranquilos, sentiam que a energia era uma energia boa, porque o ser humano, e como a Janice já falou, nós somos todos energia e o ambiente que nos rodeia transmite essa energia também. Portanto, o Feng Shui, ou Feng Shui, como se diz em chinês, é uma arte milenar e que visa harmonizar o ambiente de acordo com a pessoa que vive nesse ambiente, que trabalha nesse ambiente. Então, um dos vídeos que eu vou falar é sobre o número pessoal da pessoa, porque, por exemplo, nós vivemos em casas geminadas que têm a mesma direção e, portanto, a casa é sobre a escola que eu estudei, é a escola das estrelas voadoras e, portanto, casas geminadas têm a mesma direção, têm as mesmas estrelas em determinado ano. Mas o que é que difere? As pessoas que vivem dentro dessa casa. Por exemplo, eu tenho um número pessoal que é diferente do número pessoal do meu marido e pode coincidir, por exemplo, o número, a melhor direção para eu dormir ser contrária à do meu marido. Portanto, há aqui alguns aspectos que devem ser tomados em conta quando tentamos harmonizar a casa e harmonizar o ambiente onde nós trabalhamos.
Então, as dicas que eu venho aqui trazer sobre o Feng Shui ou sobre Feng Shui, como se lê, não é? Que umas pessoas normalmente conhecem, é exatamente sobre como ter espaços onde a energia possa fluir de uma forma harmoniosa para que a pessoa possa sentir-se bem, saudável, tranquila, porque, por exemplo, nos quartos é necessário uma energia calma para que nós possamos dormir de forma tranquila, tenhamos um sono reparador, como foi também já falado aqui pela Tamires, é necessário à nossa saúde, é vital que isso aconteça. Então, a harmonização de um quarto tem a ver com aspectos como a localização da cama, a presença de janelas e de portas. Portanto, eu vou aqui dar dicas, a minha contribuição é nesse sentido de harmonizar 3 grandes áreas da sua casa ou do seu trabalho, e dentro da sua casa é o quarto, a cozinha, a porta de entrada ou a sala onde vão estar. Portanto, é nesse sentido que eu vou ajudar em termos de relação com a posição dos móveis, a fluidez com que as pessoas se movem dentro desse espaço. Porque o Qi, que é a energia vital, para fluir dentro de um espaço, tem que ter espaço, não é? Feng Shui significa literalmente vento e água, e é como estes 2 elementos não é água literalmente, mas como as pessoas se movem, como a disposição dos móveis dentro de casa vão facilitar ou dificultar a fluência dessa energia vital no ambiente. Então, eu vou começar com um vídeo para primeiro determinar qual é a energia, o número energético da pessoa, qual é a melhor direção para dormir e trabalhar, porque são aspectos importantes, não é? E que podem facilitar o atingir de metas, como melhorar a saúde, melhorar a profissão, melhorar o relacionamento com a pessoa com que se está. Então, era basicamente isso. Há muitos anos que foi apresentado, até foi no Brasil, e que eu fiquei sempre com esta vontade de aprender mais. Tenho formação na escola do professor Larry Ibarra, aqui em Portugal, e pronto, e vou transmitir o meu conhecimento em relação a esta área tão apaixonante que envolve energia, envolve saúde, envolve ambiente. Muito obrigada por fazerem parte, por estarem a assistir aqui a nossa live. Maravilha. Gente, então vocês já tiveram aí uma prévia do que nós vamos ter em termos de conteúdo lá no portal. O portal em si, ele ainda não está pronto, né? Nós estamos fazendo essas apresentações, porque brevemente ele está pronto. Hoje eu até dei uma olhada neles, nós estamos assim em processo mesmo de finalização, e breve nós vamos conseguir publicitar esse portal. Todo esse conteúdo que os professores aqui falaram, esses conteúdos, nós vamos ter algum conteúdo que vai ser, que nós vamos ter nas nossas redes sociais, tanto aqui no Facebook, como no canal no YouTube e também no Instagram, mas o conteúdo, o maior conteúdo vai ser para assinantes do portal. Ou seja, agora, para finalizar a nossa live aqui, eu quero falar rapidamente para vocês como é que vai funcionar isso. Esse vai ser um portal de assinaturas, ok? Então, nós vamos fazer uma promoção maravilhosa para os primeiros assinantes. Então, para quem for assinante do portal, vai ter, além de todo o conteúdo dos 6 terapeutas que estão aqui, dos 6 professores, também vai ganhar alguns bônus. Não vou falar agora, porque vai ser surpresa, mas garanto para vocês que vão ser bônus maravilhosos, tá? E esse portal, ele vai funcionar assim: a pessoa que for assinante, ela vai ter um link de acesso e uma senha, e pode acessar de qualquer lugar, tanto
no telemóvel, no celular, no computador, no tablet, a qualquer hora, quantas vezes quiser, ela vai ter à sua disposição todo o nosso conteúdo. E semanalmente nós vamos colocando conteúdos novos de todas essas terapias, de todas essas áreas, ou seja, dos 4 pilares que nós falamos aqui, para você adquirir o quê? Uma melhor saúde holística, em todos os aspectos. Físico, mental, emocional, intelectual, espiritual, ou seja, em todos os aspectos. Então, é basicamente assim que nós vamos funcionar no portal. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui as suas dúvidas, aqui no, pode ser aqui nos comentários, que nós vamos responder alguma dúvida sobre o que cada um falou aqui. E, brevemente, fique nos acompanhando aqui, porque nós vamos agora, a partir de hoje, fazer mais postagens, fazer alguns vídeos com conteúdos também gratuitos, para você ficar mais inteirado do que vai ter lá no nosso portal. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, vamos encerrando. Aí nós era importante falar do teu contributo, realmente, como a Tamir estava a dizer. Do meu contributo, mas eu já falei do meu contributo, eu vou contribuir... ainda não? Ainda não? Não, olha que falha. Bom, eu vou contribuir. Eu vou contribuir, gente, com a ginástica conectiva, ou seja, no pilar do treino físico, com o pilates clínico, com a ginástica conectiva. E também na área das terapias, do treino mental, com relaxamento induzido, ok? E um pouco de meditação também. E essa, basicamente... E tem uma surpresa aí, mas que eu não quero falar agora, vai ser depois. Eu também vou contribuir. A Tamires quer falar. Tamires. Quero falar, preciso falar. Bora. Não, é só uma nota que eu acabei de lembrar e que eu acho que é importante. Tem uma frase que o professor César Chaves tem utilizado nas suas apresentações, que é uma frase do Leandro Carnal, e acho importante deixar aqui também para quem ainda está pensando ou está a pensar em começar a mudar, mas aí está ali, não sai do lugar, parece que está numa marinha movediça. Então, pensem só no seguinte, quando vocês chegam à conclusão de que é muito difícil, eu não consigo mudar a alimentação, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo mudar a maneira como eu vejo as coisas, eu vou continuar sendo estressado, eu não consigo dormir direito, eu não posso. Então, pensem no seguinte, essa frase é do Leandro Carnal e eu ouvi ela a primeira vez através do professor César Chaves e gosto muito dela, que diz o seguinte: mudar é difícil, né? Mudar os hábitos, começar a fazer exercício, mudar a estrutura da nossa casa, mudar é sempre um pouquinho difícil no início, né? Só porque não mudar, ficar como nós estamos, né? Ou com doenças, ou com problemas, não mudar é fatal. Essa frase é do Leandro Carnal e espero que vocês pensem um pouquinho nessa afirmação quando chegarem naquele ponto. Mudo ou não mudo? O que eu faço agora? Fico como estou com dores, triste, com o intestino ruim, com problemas em casa, ou vou fazer alguma coisa para mudar isso? Né? Era só essa nota que eu queria deixar. Obrigado. Eu só queria acrescentar aqui uma questão muito importante, Tamires, ainda bem que falaste nisso, é que nós não precisamos de mudar do vinho para a água. Exatamente. Basta um bocadinho todos os dias. Exatamente. E esses hábitos vão começando a dar resultados. Eu não preciso correr durante meia hora. Eu preciso começar a correr. Claro. 1 minuto hoje. Verdade. 1 minuto e 10 amanhã. Portanto, todos os dias, um bocadinho todos os dias vai fazer toda a diferença. E se eu conseguir captar estas 6 áreas que nós estamos aqui a falar e mudar um bocadinho em cada uma, incorporar hábitos pequeninos durante
todos os dias vai ser muito mais fácil e os benefícios vão começar a notar-se na pele, na felicidade, na saúde. Na não paz, é? na tranquilidade. E quem sabe chegar aos 140. Ainda bem que falaste também. Ótimo. Aqui, maravilha. Quem quiser falar mais alguma coisa, não sei se o pessoal aqui quer fazer alguma pergunta. Por favor, então, faça agora que a gente vai tentar responder, tá bem? E enquanto alguém, se quiser perguntar, por favor, que faça agora, também tem uma frase interessantíssima que tem tudo a ver com a questão da saúde holística, que é isso que nós estamos nos propondo a fazer, que é de um sujeito que ele era chamado Hipócrates. Já ouviram falar no tal do Hipócrates? Ele é chamado até hoje o pai da medicina. Ora bem, o Hipócrates, o tempo dele, quando ele lançou essa frasezinha, foi... Eu tenho que ler para não errar. Entre 460 a 332 a.C. E a frase diz o seguinte, gente: o corpo possui em si mesmo todos os mecanismos para a cura. O remédio da enfermidade encontra-se no próprio corpo. Isso é uma frasezinha maravilhosa, profunda, e que deixa a gente pensar um pouco. E é de muito tempo atrás. Eu nem vou fazer conta aqui para não errar, tá bem? Então é o seguinte, gente, o nosso corpo, e isso tem tudo a ver com a saúde holística, ele tem condições de autocurar. Nós, na osteopatia, para quem não sabe, eu estou terminando o curso de osteopatia, também nós falamos muito isso, que o nosso corpo, nós temos, aliás, o Pedro é o osteopata, então ele pode me confirmar isso. Nós estudamos isso e nós ouvimos muito os nossos professores falando, e em estudos, que o nosso corpo tem capacidade de autorregeneração, de autocurar-se. Ou seja, não é à toa. Então, só para terminar, eu já estou dizendo isso, que é só para terminar há algum tempo, mas é para terminar mesmo. O portal Pegasus, lá no portal, quando ele estiver pronto, vocês vão ver ali da onde que ele surgiu. Eu não vou dizer agora, tá bem? Da onde que ele surgiu, mas algum tempo atrás eu já queria ter posto isso para fora e não consegui. Não consegui, enfim, não deu. E agora, nessa pandemia, nessa quarentena aí, talvez para muitas pessoas pode não ter sido muito bom essa questão do confinamento, e acredito que sim, mas para mim não foi nada ruim, tá bem? Para mim não foi nada ruim. Ou seja, eu consegui fazer muitas coisas que eu estava assim, atropelando e deixando e protelando, e uma dessas coisas foi o portal Pegasus. Teve um dia, não sei, não lembro, que parece que eu levei uma cacetada na cabeça. Rapaz, está na hora de fazer esse negócio. Mais ou menos assim. E eu tomei um susto, pronto, vou fazer. E a partir daí eu fui convidando, fui vendo quem é que podia entrar comigo. E estamos aqui nós 6. Tá? Essas pessoas que estão aqui nem sabiam disso, mas é mais ou menos assim. Depois obrigada pela minha parte. A história, ela tá lá no portal. Eu já escrevi, tá lá, um pouco de como surgiu isso. O negócio é divino, só para vocês terem ideia, tá? Pessoal, muito obrigado, um beijo e abraço para todo mundo, o pessoal que ficou conosco até agora, muito obrigado mesmo. E vamos seguindo, vamos vendo aqui as nossas postagens e as nossas informações, porque a gente tem muita coisa para falar. Obrigado, gente. Vamos sair, então. Um beijo, um abraço, saúde. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.